Meus amigos, um grande abraço para vocês desde a Venezuela do Sul. Nesse vídeo vamos falar da obsessão que esta ministra do STM, Superior Tribunal Militar, tem em caçar a patente de capitão do presidente Bolsonaro. Não é a primeira vez em que a atual presidente do STM fala fora dos autos, de maneira extremamente inadequada para uma magistrada. Sim, porque ela é magistrada nesse momento. Não é a primeira vez em que ela antecipa um pré-juízo. Não é interessante? Um pré-juízo. Ela já está dizendo, olha, acho que ele pode perder a patente. Epa, juíza, não pode fazer isso. Não pode. Vamos entender um pouco mais sobre isso. Bom, está aqui na revista Veja. Bolsonaro pode perder patente, diz Maria Elizabeth Rocha, presidente do STM. No Brasil, antes de adentrarmos a análise dessa matéria, no Brasil está acontecendo alguma coisa que aprofundou-se lá no governo Biden, nos Estados Unidos, e agora Trump está tendo um grande trabalho, mas está fazendo um árduo trabalho, está em andamento, está indo adiante. O que aconteceu nos Estados Unidos? Vocês já sabem, o Biden aprofundou a tal da pauta da diversidade dentro de instituições importantíssimas para a segurança, para a integridade nacional dos Estados Unidos, as Forças Armadas, serviços de inteligência como serviços de inteligências, o próprio serviço secreto, entre outros, até corpos, até militares do corpo de bombeiros, etc., as forças policiais, etc., etc. Sempre no governo Biden colocaram pessoas ineptas, não estavam preparadas, mas colocaram em postos de comando, ou mesmo que não de comando, mas em postos de tomada de decisão e de atitude que não tinham a devida capacidade. Ou seja, o serviço público dos Estados Unidos ficou muito prejudicado porque colocaram pessoas por opções disso e daquilo e não pela sua capacidade. No Brasil está ocorrendo algo parecido, dizem, inclusive em alguns tribunais, como o Superior Tribunal Militar, o STM. Dizem que por indicação da Janja, esta Elizabeth, que é presidente do Superior Tribunal Militar. E uma outra que entrou agora há pouco, uma garota praticamente, não tem nenhuma experiência com direito militar. Alguns juristas criticaram essa indicação. São indicações muito da Janja. Sabe quem é esta última que se tornou ministra do STM? Ex-advogada de Gleisi Hoffmann, no Paraná, uma paranaense. A Janja tem feito alianças com a Gleisi. Não se sabe como, mas elas agora têm interesses em comum. Talvez sempre tiveram. Está aqui. Bolsonaro pode perder patente, diz Maria Elizabeth Rocha, presidente do STM. Então, quando você coloca pessoas, não pela sua capacidade técnica, pelo seu histórico profissional na área do direito penal militar, etc., etc., quando você coloca pessoas da Janja, pessoas da Gleisi Hoffmann, uma corte tão importante como foi o STM. O STM fez história, inclusive nos anos de chumbo. O STM concedia habeas corpus até para subversivos. E hoje em dia, olha como está. Então agora vocês já entenderam por que ela está lá. Essa presidente atual, Elizabeth Rocha, presidente do STM, afirma que está preparada para enfrentar pressões na hora de julgar militares. Senhora presidente woke do STM, vá com calma. A senhora está falando muito, uma magistrada não pode falar tanto, como dizia o ministro Marco Aurélio Mello, não pode falar tanto fora dos autos. Missão dada, missão cumprida, senhora? Missão dada, missão cumprida? Sim! Jair Bolsonaro pode perder a patente e o salário de capitão do Exército, mesmo sendo um militar reformado. Quem faz a afirmação é a ministra Maria Elizabeth Rocha, que hoje preside o Superior Tribunal Militar. O evento que abalará as placas tectônicas da política brasileira acontecerá, ou seja,
O Bolsonaro, vocês acompanharam, foi recebida contra o Bolsonaro essa denúncia por suposta tentativa de golpe. Ele virou réu. Ela está dizendo que se o resultado for pela condenação, não sei o que, Bolsonaro poderá perder a patente e o salário. Veja, ela não tinha que estar falando nada, porque o julgamento, o caso não está sendo julgado, não tem nenhuma, vamos dizer assim, nenhum desdobramento desse caso que está tramitando no STF, ainda no STM, não há desdobramento, não chegou lá nenhuma causa derivada dessa que acabou de ser denunciado Bolsonaro. Ela tinha que estar cuidando dos seus malditos afazeres outros. Será que ela não tem outros processos, demais processos no seu gabinete? Há um problema grande quando o sujeito é colocado num cargo e ele deve tudo a quem lhe colocou no cargo, ao pistolão, como se dizia, ao QI, quem indica, como dizia. Ele está o tempo inteiro, até quando dorme, tentando agradar o painho que lhe colocou lá. É famosa a história, e não é falsa, a história é contada por um grande jurista brasileiro em suas memórias, ele já é saudoso, ele que indicou a Sarney o nome do Celso de Mello. Então, um ilustre desconhecido, membro do Ministério Público de São Paulo, lá no final dos anos, meados dos anos 80, ele indicou o Celso de Mello. Ele disse: Sarney, esse cara aí é esforçadinho e tal, pode dar um bom ministro. Aí Sarney ouviu o doutor Saulo, grande doutor Saulo, está na biografia dele, e Sarney indicou este Celso de Mello. Depois se pavoneava de ser decano do Supremo por mais de uma década, fazia aqueles votos imensos, ridículos. O advogado hoje, se ele fala mais do que poucos minutos na tribuna, quando deixam falar, já é muito. Mas todos tínhamos que suportar aqueles votos, às vezes, de mais de uma sessão, lido por Celso de Mello, pavoneando. Pois é, lá atrás, a carreira dele começou menos pomposa. Depois, como o brasileiro tem memória curta, todo mundo diz: olha, que orgulho ter um decano como o Celso de Mello. Pois é, o doutor Saulo conta que quando entrou no Supremo Tribunal Federal, este Celso de Mello deparou-se logo com um julgamento de interesse do governo Sarney. E então esse Celso de Mello ligou para o doutor Saulo: doutor Saulo, como é que eu voto? É para votar com o governo? Está lá na biografia, hein? Não sou eu que estou dizendo, não. Votar com o governo? Bom, mas vai ter voto suficiente para ser aprovado, e aí? Será que se eu não votar com o governo, o doutor Sarney vai achar ruim? E será que se eu votar vai pegar mal, vai achar que é porque eu fui indicada? E o doutor Saulo disse: você está me perguntando? Você é um juiz do Supremo Tribunal Federal e você está me perguntando como é que você deve votar? Então você é um juiz de... Isso está, meus amigos, escrito nas memórias, um livro de memórias muito famoso, eu tenho aqui inclusive, de um homem seríssimo, um jurista seríssimo, não é como esses que tem por aí agora em certos grupos. Seríssimo era o doutor Saulo. Então veja, a pessoa fica devendo um favor. Agora eu quero saber o seguinte: será que alguém plantou, não sei, mediunicamente, enquanto dormia, plantou na cabecinha da doutora Elizabeth? Dizem que ela é woke, dizem que então agora o STM tem na sua formação, o Superior Tribunal Militar, 2 ministras. Dizem que talvez não por elas serem mulheres dedicadas aos estudos do direito penal militar, direito processual militar, mulheres de repente que advogaram antes na área, mulheres, enfim, que escreveram sobre isso, se debruçaram a vida inteira sobre isso. Não, dizem que elas estão lá porque são woke. É a cota das mulheres woke, a cota das amigas da Janja. Dizem, eu não sei. Eu só sei que é muito estranho. Chega a ser mesmo indecorosa essa postura da doutora Elizabeth. Maria Elizabeth Rocha. Talvez nunca tenha sonhado em se tornar ministra na vida. Talvez saiba sua pequeneza diante da grandeza do cargo. Talvez saiba que está lá por ter uma missão cumprida, eu não sei. Não sou capaz de opinar, como diria a gloriosa Glória Pires. Sou capaz de opinar.
mas sou capaz de opinar como eu já opinei 2 vezes nesse vídeo, agora será a terceira. Juiz, não sou eu quem diz, rimou, é a lei. São os códigos de classe. Só deve se manifestar nos autos. Nem chegou ainda, essa mulher já está dizendo isso e aquilo. Isso virou uma praga em todos os tribunais brasileiros. Juízes que se acham estrelas, praticam atos de estrelas, falam pelos cotovelos. Nosso judiciário tem que tomar uma aspirina apressadamente. Por quê? Porque os furúnculos não param de aparecer. Vocês viram o caso do juiz que por 40 anos usou o nome falso? E não era qualquer um. Imenso nome de inglês, de aristocrata inglês. Como diria Bolsonaro, popcorn! Dê seu like, inscreva-se, confira a sua inscrição. Além disso, não espere a notificação, não. Entre todos os dias no canal, várias vezes. Assim que possível, vai entrando. Entre para ver e vai aproveitando, saboreando os nossos conteúdos inéditos diariamente. Deixe comentários alegres, bonitos. Não se percam com palavras vãs. E, além disso, espero que você se torne membro do canal. Às vezes eu falo, vocês não escutam. Espero que vocês tornem-se membros do canal. Vão ter a aba Seja Membro. Grande abraço.